Para nós, a oração é muito importante. Meu amado, quando você for ao culto ou no projeto Jesus em Minha Casa, quando você for no centro evangelístico, quando você for numa igreja filial ou na igreja central, tenha reunião de oração, pule para a oração. Olha, pastor e missionário que se esquiva no coração de oração, não vai ter sucesso. Este ministério caminha sobre 2 trilhos, o da oração e o da palavra. Sendo assim, nosso grupo de intercessão tem orado 24 horas, todos os dias, para abençoar as vidas desse ministério. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva, 24 horas, uma igreja que ama você. De segunda a sexta, nós estamos através do Facebook, YouTube, compartilhando a palavra de Deus, orando por você e contando aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, nesse ministério, que são muitos milagres. Nós queremos que você também seja abençoado. E para isso, nós vamos daqui a pouquinho mostrar uma grande mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos no Templo Central da Igreja Viva, que fica na Avenida Darcy Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. Olha que tem pessoas que têm sido muito abençoadas nesse endereço. Eu sou um deles. Jesus mudou a minha vida nesse lugar e Ele quer mudar a sua também. Você vai acompanhar um trecho da mensagem e já nós vamos fazer a oração da hora nona por você e contar aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Não saia daí, porque Deus vai falar ao seu coração. Olha só. Eu vou tocar realmente nos pontos de pessoas que estão com esse sofrimento nessa manhã. Estão, mas vão sair daqui livres, se crerem e tomarem a posição. É tomada de posição. Então, meus amados, lá no 25 do capítulo 6, vocês realmente amam Jesus? Vocês têm um relacionamento com Cristo? Têm um relacionamento? Vocês sabem que Ele está em vocês através do Espírito Santo? Vocês sabem que Ele, corporalmente falando, está ao lado do Pai e é o seu advogado? Você crê nisso? Ou leu, já ouviu? Isso não faz diferença. Porque a sua vida se transforma na medida que você lê te afeta. Aquilo que, sabe? Então é preciso prestar bem atenção para sair de um culto transformado. Se você só volta do mesmo jeito, se você quiser. Então, olha bem. Aqui o Senhor ele está falando sobre pessoas que são dominadas pela ansiedade e elas têm aqui uma preocupação com aquilo, o contexto, alguma necessidade do ponto de vista material, né? Material. E eu, sinceramente, eu como isso aqui, porque isso serve para mim, eu também preciso disso aqui, né? A palavra de Deus no nosso dia a dia. Eu percebo o seguinte, que um dos ensinamentos de cara é Jesus ensinando a pessoa a perceber o que é mais importante na vida. O que é mais importante. Então, vamos observar aqui que ele chama a atenção e diz o seguinte: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que é que eu entendo meu Senhor Jesus falando? É que aquilo que talvez esteja te causando, né, preocupação, ansiedade, tem importância, mas é secundário, quando comparado com aquilo que você já tem. Número 1, a vida. Você
já foi nos hospitais, já acompanhou situações onde as pessoas, né, de repente, tudo aquilo que elas davam muito valor, perdeu o valor porque ela está ali e não tem muito tempo. E o que ela mais gostaria era de poder segurar a vida, a existência, manter a vida. É muito triste quando falam do Hugo Chávez, quando ele estava nos últimos momentos, ele virou para os médicos e disse: não me deixe morrer. Então, muitas das vezes, dominado por este ou aquele problema, você perde a percepção, as pessoas perdem a percepção de que ainda estão na Terra. E, estando na Terra, terão oportunidade de quê? De reverter essa situação. Mas elas não, elas não percebem a beleza de que ainda está respirando. Não é a vida mais do que o alimento. Queria que você ouvisse o Jesus falando com você. Eu sou só um servo, como você é, nós somos servos juntos. Eu apenas tenho uma missão que Ele deu, por graça, por misericórdia, não por mérito, né? de cuidar das almas, das ovelhas que não me pertencem, pertencem ao Senhor. Eu sempre tenho na minha mente que eu não sou dono de ninguém. Nós não somos, né, pastor Celso? Nós somos apenas aqueles que têm uma coordenação, mas a direção é dele. Olha, se você pertence ao Senhor. Fale assim: você não pertence a Paulo, você não pertence a Pedro, você não pertence a João, você não pertence ao José Santana, você pertence ao Pai, que através de Jesus Cristo te salvou. Temos o privilégio e a honra de apacentar. Por isso, preste atenção na palavra, que não é minha, é palavra dele. Quer alegrar o Senhor? Preste atenção na palavra para ela transformar a sua mente aqui. Então, Jesus, ele diz o seguinte, não é? Quando você está em qualquer situação que quer te perturbar realmente, mas você deve parar e pensar e seguir a lógica de Cristo, né? A lógica dele é que, primeiro, você deve prestar atenção naquilo que você já tem. Correto? Ainda não tem aquela casa própria, digamos, né? Ou tem a casa, mas tem uma situação para pagar, ou tem qualquer outra situação, mas você está aí, né? Vamos olhar aqui. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E depois, eu já fiz algumas meditações, né, que muitas das vezes você não... Quando fala-se o corpo, né, então, estudando a biologia, estudando as coisas aí, já a gente sabe que o corpo tem uma série de órgãos, não é isso? E, às vezes, você esquece que tem o fígado funcionando muito bem, enquanto tem gente na fila do transplante de fígado. Você tem o rim que está funcionando aí, enquanto tem gente que está na fila do transplante. Os olhos. Peça para alguém olhar nos seus olhos. Olhe nos olhos. Meu amado, mesmo que você esteja provado em algum aspecto da tua vista, mas eles ainda estão aí e você está enxergando. Você vem à casa de Deus para poder pensar, e pensar na perspectiva do céu. Imagine se você está num prédio e esse prédio começa a pegar fogo. Você não vai dizendo: ah, mas a minha escrivania, ah, mas o meu cofre, não consegui abrir o cofre, mas está pegando fogo. Você quer escapar daquele fogaréu. Quem se lembra os vários incêndios famosos, né? Um deles é o Joelma, né? Alguém lembra das imagens das pessoas se atirando? Meu amado irmão,
essa ansiedade que está te consumindo, essa preocupação que está te consumindo, hoje eu quero declarar a tua libertação. Nunca mais serás o mesmo, porque sairás daqui pensando segundo a orientação do Senhor. E fica muito claro que o mais importante não são as coisas que estão te incomodando e você vai adquirir. O mais importante você já tem. Eu vou repetir. O mais importante você já tem. Se você aceitou Jesus, você tem a salvação. Você tem o perdão dos pecados. Sabe o que é não ter nenhuma dívida? Meu Deus, todos nós somos devedores, mas por causa da morte de Jesus Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Às vezes o Satanás fica te apontando a tua debilidade, fica te apontando aquela fraqueza, e você está acreditando nele. Você precisa voltar para a Bíblia e acreditar que Deus investiu em você o sangue de Jesus, a justiça de Jesus, e quando o diabo olha para você e vê os defeitos, né, ele sabe que, na verdade, ele sabe que você, posicionalmente, você está salvo, mas ele quer apostar naquilo que é para te enganar, para te deixar para baixo. Mas hoje você veio ao templo, onde o Espírito Santo usa o pastor, não só eu, mas qualquer pastor nosso que estivesse aqui, ou qualquer pastor, ou qualquer missionário, tá? Estaria sendo usado por Deus. Você veja, nós estamos aqui, então está o pastor Ricardo hoje lá em Brasília pregando, não é? Glória a Deus, está o pastor Evandro lá em... Hein? Pastor Evandro está em Porto Alegre. Obrigado. Lá em Brasília deve ser a pastora Adrianinha. Pastor Ricardo. O pastor Evandro está lá em Salvador. Amém? E nós estamos aí com vários pastores espalhados dessa igreja aqui, espalhados, pregando a palavra de Deus, não estão fazendo proselitismo, eu tenho autoridade para falar, tá? Porque nós fomos chamados para buscar os perdidos. Aleluia! Buscar os perdidos, né? Porque o centro da igreja é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, olha para o que você tem. Você tem o perdão, você tem a justificação, você tem a regeneração, você tem o batismo com o Espírito Santo, você tem o teu nome escrito no livro da vida. E se o teu coração parar de bater aí, nós vamos sentir saudade de você, né? Vai ter que fazer a parte formal, se alguém passa para a eternidade, mas vamos dar pulo e dizer, meu Deus, ele venceu, ele conseguiu, acabou de chegar na glória, acabou de chegar no céu, se encontrou com Jesus Cristo, e já viu Paulo, e já viu Pedro, e já viu os profetas, e já encontrou os irmãos que já foram dessa igreja, já acenou para a pastora Alcenira Pereira de Paula, já acenou para Misaí, a irmã Norelina, irmã Ediadão, lembrei dela também, né? Oi, pastora Marluce, Monteiro, pessoal... Tem uma ala lá, o pessoal está lá se saudando, conseguiu. E outra coisa, quando eles chegam lá, na verdade, eles se alegram de tal maneira, que agora, se pedir para eles voltarem, não querem voltar, não. Quando a pessoa ultrapassa a linha na hora da partida, meu irmão, né? Ele não quer voltar. Você já tem isso. Você já tem isso. Glórias a Deus. Amém? E você está na terra. Amém? Qualquer que seja a situação ou problema, Deus que já te ajudou em outros momentos, vai te ajudar nesse momento. Você não está sozinho. Mas como é que começa a vitória? Começa aqui na mente. Você não pode aceitar. Jesus está dizendo o seguinte, olha para aquilo que você tem. Glórias a Deus. Desce mais um pouco abaixo.
No versículo 26, vamos ler as palavras do Senhor. O Espírito Santo vai te mostrar. Hoje você vai ter o domingo mais feliz da tua vida. Pastor Celso, dá para pensar em Jesus, lá naquele monte falando, né? Aí ele depois diz, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste, olha como é que chama o nosso Deus, as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo de sua vida? Presta bem, ficar dominado pela ansiedade não vai agregar nada. É melhor aceitar as palavras do Mestre. Amém? Aceita as palavras do Senhor, fica com Ele. Até porque, eu gosto muito lá de Pedro, quando ele fala assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, não dizendo que Ele vai cuidar disso, né? Aí diz assim, Ele já tem cuidado de vós. Eu acredito que nós precisamos tomar cuidado, quase entrando no outro ponto aqui, que é o ponto da gratidão. Eu gosto sempre de fazer um histórico de todas as etapas da minha caminhada. E eu vou observando que ao longo da nossa caminhada, conforme a luz que Deus foi nos dando, né? Não pela luz, eu quero dizer a luz, né? A luz no sentido daquilo que a gente compreende de Deus em cada etapa, que a gente vai só aumentando o nosso conhecimento do Senhor, né? Tudo é um processo, sim ou não? Mas eu fico olhando como Deus já cuidou tanto da gente, a gente nem sabia tanto. Mas Ele sabia a nosso respeito. Como Ele nos poupou de morrer antes do tempo. Aquele assalto, eu e a pastora Cristina, né? Aquele assalto que nós sofremos. Bandido atirou na minha direção, era para ter... Depois o Jonas saiu correndo atrás do bandido. Ele pensava que eu tinha sido atingido. Isso em 1981. Alguns meses antes de ir para São Paulo. A preparação. O Senhor mandou seu anjo ali e nos guardou. Todos nós precisamos ser felizes como cristãos, gente. Não devemos ter inveja do mundo. De repente, em algum momento, o diabo se apresenta. Você não viu o diabo, né? Mas o diabo, às vezes, ele veio através de um pensamento. O diabo jogou alguma coisa e você começou a querer ter inveja do mundo. Não faça isso, não. Egito já era. Egito já era. Os egípcios que foram atrás dos israelitas pereceram no mar. O destino dos ímpios será o inferno mesmo. Fraco ou forte, vamos em frente. Porque se o diabo olha e aponta debilidade em você, mas Deus já investiu Cristo em você. Você é dele. Nós somos de Jesus. Vamos em frente. A nossa garantia não é se somos fortes ou fracos, mas é se estamos em Cristo. Faz toda a diferença estar em Jesus. Jesus absolutamente na pessoa de Jesus Cristo. E eu fico olhando como... quando eu estou falando assim, eu estou querendo ajudar você, também repasse a sua vida agora. Repasse cada furada que você já entrou e Deus te tirou de lá. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está dizendo, não temas, minha filha, não temas, meu filho. Apenas confia em mim. Ele não abre mão de você confiar. Vamos ouvir o mestre aqui. Meu Deus, será que vai dar tempo de chegar ali, meu pai? O senhor que sabe. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Epa! Epa!
Por isso que o pregador tem que falar, olha a Bíblia, olha a palavra, olha a palavra, olha a palavra. Ah, eu fui lá, o pastor está me ofendendo. Não, aqui eu vou falar a palavra de Deus. Se a pessoa tiver algum problema, vai ser com o que diz a palavra. Aí ele está dizendo aqui que, a rigor, quando eu e você, em dado momento, podemos começar a ser dominados pela ansiedade, é que está nos faltando o quê, pastor? A fé necessária em cima de quem ele é, o caráter dele. É tão legal quando a gente se relaciona com pessoas de caráter, né? Pessoas que vocês sabem que pode contar, não é isso? Sim ou não? Todos nós conhecemos pessoas assim ao longo da nossa história, né? Eu, por exemplo, pessoas às vezes que não são nem crentes, né? Então, eu me lembro que a gente, no nosso relacionamento de futebol, Jonas Santana também lembra, né? Minha mãe também lembra, a pastora Cristiana também lembra, de um colega, né? Um colega chamado Rubens. Tentamos evangelizar, ele quase que vai, não vai, né? Lamentavelmente ele não aceitou a Jesus, mas de uma confiabilidade, pastor, naquela época, né? A gente morava no Pantanal, ele chegou a morar na nossa casa, com as nossas irmãs, não foi? Sim ou não? Então a gente lembra assim de um grande caráter, né? Uma pessoa de confiança, uma pessoa. Tem essas pessoas, não tem? Sim ou não? Agora, também são pecadores. Agora, Deus, o teu Pai, que está no céu, é confiável. Estar junto com pessoas espirituais é muito bom, né? Na igreja você deve ter assim muita atenção, porque tem pessoas que vêm à igreja, mas elas não têm comprometimento, né? Não têm comprometimento com as verdades de Deus, com a palavra, né? Então é muito importante você se associar, quer dizer, se aproximar, ter convivência com as pessoas que verdadeiramente são consagradas, são verdadeiras, né? Isso é um princípio, ser seletivo no sentido não discriminatório. Nós aprendemos com a nossa mãe, você dá bom dia para todo mundo, você dá boa noite para todo mundo, você trata todo mundo bem, mas não convive com todo mundo. A Bíblia Sagrada, ela nos previne que entre a família chamada família de Deus, conhecida por fora como família de Deus, tem os que temem e os que não temem. Tem os que servem e os que não servem. Tem os que têm assim um temor, e quer dizer, e andam dentro da palavra de Deus. Tem os que eles se definem como crentes, mas eles têm a sua teologia. Eles não têm a palavra de Deus objetiva como a máxima direção na sua vida. Quem são as pessoas que são realmente espirituais? Quem são as pessoas que os princípios bíblicos controlam a vida delas? E controlam em todas as áreas. Esse princípio aqui, sobre o qual estamos colocando agora, também era marcante na vida de Daniel. Daniel, o adolescente Daniel, na época do exílio na Babilônia, ele foi levado para a Babilônia. Nós que estamos há alguns anos no pastorado, nós percebemos que tem gente que se perde dentro do templo, se perde dentro da igreja. E por que ele se perde dentro da igreja? Uma das razões são as associações sem compromisso. Quem são teus amigos? Quem são as pessoas que você admira? Quem são as pessoas que nos atraem? Eu quero que você acompanhe agora testemunhos de pessoas que, em meio à pandemia, têm sido extremamente abençoadas através da fé no Senhor Jesus Cristo e nas suas promessas. Nós tivemos nesse período de pandemia, pessoas sendo curadas, inclusive muitas orações respondidas de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, mas as orações chegaram aos céus e Deus respondeu. E você vai ver também que não apenas as doenças, mas Jesus tem feito milagres na vida financeira, famílias e diversos milagres. Eu quero que você acompanhe agora
mais um desses grandes testemunhos de grandes coisas que Deus tem feito nessa igreja. Olha só. Primeiramente, eu gostaria de louvar e agradecer a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina, de cada pastor, cada missionário e cada cooperador do nosso reverendo. Agradeço a Deus pela vida do pastor André e pela vida do meu pai, que representa o nosso reverendo aqui na igreja de Pirapora. Venho através desse vídeo glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida nesse ministério, o qual tive a oportunidade de ser restaurada e ter a minha vida completamente mudada, minha maneira de pensar, minha maneira de agir. E hoje eu posso dizer que eu sou uma grande mulher de Deus, com a vida completamente transformada. Mas através desse vídeo também eu quero testemunhar um grande milagre que eu recebi na minha saúde, o qual já havia 2 meses mais ou menos que eu estava sofrendo com muitas dores de cabeça. Eram dores muito fortes, dores constantes que me causam certas debilidades. Tive a necessidade de ir no neuro e ele me passou uma medicação controlada por 30 dias. Tomando essa medicação, eu comecei a ter vários efeitos colaterais, o qual eu tive que suspendê-la. Por 2 dias, eu tive a necessidade de ir no hospital para tomar a medicação venosa, porque eu já não estava mais aguentando com tanta dor. Só que eu fui com a dor e voltei com a mesma dor. O médico me liberou, pediu para que eu viesse para casa, viesse me repousar e esperar a dor passar. Só que em meio a esta campanha, eu não aceitei esse mal na minha vida e comecei a orar, sempre orando, sempre clamando a Deus, pelo socorro na minha vida, para que Jesus viesse me curar, viesse me tocar e viesse cessar esse mal desde a raiz, para que eu não viesse sentir mais essa dor por dia nenhum. Só que essa dor, além de eu sentir uma dor, ardia e queimava muito a cabeça e eu comecei a sentir muitas dores nos olhos. E eram dores muito fortes, mas só que não cessando de orar jamais. O médico me passou 2 exames para que eu viesse fazer. Foi a tomografia computadorizada e o eletroencefalograma da cabeça. E eu pedi ao Senhor para que Ele viesse impor as 2 mãos e que no exame não viesse constar nada, com o qual o médico estava suspeitando que pudesse ser uma possível enxaqueca. Só que Deus colocou a mão, o Senhor Jesus, colocou a mão e o exame não constou nada. Fiz os 2 exames, nenhum dos 2 constou nada, nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de doença, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porém, a dor continuou e eu não cessei de orar. A cada dia buscando com mais intensidade para que o Senhor viesse me curar, viesse me socorrer, assim como Ele colocou as mãos nos exames, que Ele viesse colocar as mãos também na minha saúde e viesse cessar esse mal. E lembro como hoje foi num domingo à noite, logo após o culto, a oração no momento do culto, o qual no domingo eu senti uma dor muito forte, que eu passei o dia inteiro só deitada, com muita dor. Aí depois do culto eu já não estava sentindo nenhum tipo de dor, graças a Deus eu fui curada. E eu venho aqui testemunhar esse grande milagre que Deus fez na minha vida, não somente a cura, mas a proteção, o qual eu tive que ir em clínicas e em hospitais, e o Senhor me livrou também até do Covid, E graças a Deus eu não fui contaminada, fui guardada e protegida pelo Senhor Jesus, fui curada e venho aqui testemunhar esse grande milagre não somente em palavras, mas sim em atitudes, com a minha oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. A oferta nenhuma paga, o que o Senhor Jesus, o que o Deus fez por cada um de nós e ainda faz, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mesmo em meio a essa pandemia. Louva a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, que é um grande homem, uma grande mulher que o Senhor tem levantado no nosso meio para nos orientar a ficar cada dia mais firme com o Senhor Jesus, a renovar nossa fé no Senhor e buscar com mais intensidade a cada
cada dia mais comunhão com o Senhor Jesus, porque a volta do Senhor está próxima. Reverendo, louvo a Deus pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor me concedeu de ser restaurada, e eu agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho recebido, e hoje eu sou uma pessoa completamente transformada. Agradeço muito pelo seu cuidado, pelo seu carinho com a minha alma. Amém. Das águas que nos dá vida, és o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida, és o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Yeshua. Adonai, és o meu Senhor, Kadosh, Santo, Santo de Israel, Yeshua, nome sobre todo nome, Adonai, és o meu Senhor, Kadosh, Santo, Santo de Israel. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim, Jesus.
Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Chegou o momento de falar com Deus. Nós vamos pedir a Deus por você, sua família, qualquer necessidade que você esteja precisando que o Senhor resolva. Jesus, ele é especialista em causas impossíveis. Talvez seja o seu caso. Se você tem algo difícil, se você tem um problema que aos olhos humanos não tem solução, eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. E juntos nós vamos orar por você e falar com esse Deus que nunca perdeu batalhas e não é a sua que ele vai perder. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora, meu Deus, por cada uma das pessoas que todos os dias elas têm acompanhado a programação do Mundo Real através do Facebook, do YouTube, ou ela baixou o aplicativo da nossa igreja e tem acompanhado as pregações do nosso reverendo. E agora, meu Deus, nós estamos apresentando ao Senhor os problemas, as causas, os gigantes que cada um tem enfrentado. O Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Que essas pessoas sejam curadas, libertas, o casamento seja transformado. Meu Deus, que milagres aconteçam, porque a Tua palavra, meu Deus, diz que nada é impossível para Ti. Senhor, eu te peço, socorre essa família, o amigo que participa conosco e que eles possam testemunhar junto, meu Deus, com muitas pessoas que têm sido abençoados na nossa igreja. Meu Deus, traga a paz no coração de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você participe de uma de nossas reuniões na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você mora no centro do Rio, nós estamos nos reunindo na Rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. Eu quero agradecer a todos vocês que não perdem um dos nossos programas através do YouTube, do Facebook ou nosso aplicativo. Que Deus abençoe você. Nós damos sequência à nossa programação e não esqueça, faça-nos uma visita. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.